Olá, irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe neste dia e que o amor do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Amém? Meus amados, vamos falar hoje sobre igreja. Você vai na igreja? Você é da igreja? Como que é a sua igreja? São palavras que nós ouvimos muito, né? Eu vou na igreja, lá é a minha igreja, na minha igreja é assim. Mas o que é a igreja, né? No Velho Testamento houve muitas profecias, né, sobre a igreja do nosso Senhor Jesus. As profecias que nós temos que no ano 33, né, dia de Pentecostes, 50 dias após a morte de Jesus em Jerusalém, os apóstolos estavam presentes, né, e ali também estava presente 17 nações. Foi durante o Império Romano. E ali eles receberam, né, o Espírito Santo e passaram a pregar, né, ao público que estava ali presente, e a mensagem de arrependimento, né? Arrependam de cada um de vocês e sejam batizados para a remissão de pecado e receber o dom gratuito de Deus, né? E naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Começou ali a igreja do nosso Senhor Jesus. Agora uma nova aliança que Deus faz com a humanidade. Mas o que é a igreja, né? Então hoje nós vamos falar sobre a igreja, né? Falamos um pouco sobre a igreja. Como que é a organização da igreja na Bíblia, né? Hoje nós temos vários modelos, né, de grupos de pessoas que se reúnem acreditando que é igreja, mas quando nós olhamos para aquela organização, a maneira que eles estão fazendo, né, os cultos de adoração e todas suas regras e doutrinas, muitas vezes fogem da Bíblia. Mas a Bíblia nos mostra como deve ser a igreja. Em primeiro lugar, o que é a igreja? Eu vou fazer uma leitura em Isaías, capítulo 2, versículo 1 ao 3, que diz assim: A palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outreiros, e para eles afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, é a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andamos pelas suas veredas. Porque de Sião saíra a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, Isaías profetizou que nos últimos dias seria estabelecido a casa do Senhor, né, onde eles ensinaríamos para nós, né, para toda a humanidade sobre Deus. E ela começou em Jerusalém. O que é a casa do Senhor, né, que seria estabelecido? Em 1 Timóteo 3,15 diz que a casa do Senhor é a igreja do Deus vivo, né, que é a casa do Senhor. E o que é a casa do Senhor? A qual, né, como diz em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, diz, a qual a casa somos nós. Então nós somos a igreja de Deus. Nós somos a igreja, nós somos a casa do Senhor. Em Lucas 17, 21 diz que o reino de Deus, ele está dentro de nós. Na nova aliança que Deus faz com o seu povo, ele não habita mais em templo feito por mãos humanas. Ele agora habita dentro de nós. Cada um que foi batizado, que recebeu o perdão de pecados, recebe o Espírito Santo morando dentro de si. Nós somos a igreja. A igreja não é um prédio, né? Temos os prédios que nós nos reunimos para cultuar a Deus,
né, muito bom, mas a igreja somos nós. Então eu não vou à igreja, eu sou a igreja, né? Eu não vou na minha igreja, né? Eu sou a própria igreja do Senhor. Quando a gente olha para Atos capítulo 8, versículo 1, que quando houve aquela primeira grande perseguição, né, em Jerusalém, diz assim no versículo 1, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desembarcou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Então, a grande perseguição contra a igreja expulsou quem de Jerusalém? Seus prédios, suas casas? Não, o povo, né? A igreja de Cristo, ela foi dispersa para as regiões da Judéia e Samaria. Somente ficou em Jerusalém, daqueles que já tinham sido batizados, apenas os apóstolos. Então nós somos, a perseguição foi contra a igreja, né? No sentido nosso, né, de ser a igreja. O que é a igreja? A igreja, ela é um corpo, né? Cristo é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 17, diz que nós somos unicamente um só pão, um só corpo, né? Nós participamos de um único pão, que é o nosso Senhor Jesus. Embora nós sendo muitos, somos apenas um só corpo, e há um só que é o cabeça da igreja, que é Jesus. E algumas coisas que não é a igreja. O que a igreja não é? Em primeiro lugar, como nós já falamos anteriormente, a igreja não é um prédio, né? O primeiro prédio construído especialmente aí para ser, né, um local, né, para as reuniões, foi lá no ano 370 depois de Cristo. Então, e muitas vezes os primeiros cristãos, o lugar que eles se reuniam era em suas casas, eram em praças debaixo de árvore, seja lá qual lugar onde tivesse reunido para cultuar a Deus, ali estava reunido a igreja do Senhor. Em segundo lugar, a gente tem que entender que a igreja, ela não é uma organização humana. Deus estabeleceu a sua igreja, ele deu o seu filho para morrer, para que pudesse começar a sua igreja, né? Nova aliança requer sangue, e foi o sangue de Jesus que foi derramado para selar essa nova aliança de Deus, né, e nós. E então ela não pode e nunca será uma organização humana com regras humanas, onde homens ditam as regras. Isso jamais irá acontecer na igreja de Jesus. Em Efésios 3, no 9 ao 10 diz, a esclarecer a todos a administração desse ministério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então, qual é o propósito da igreja aqui na terra? É ensinar tudo aquilo que era oculto. Agora, tudo é ensinado para nós através da Bíblia. Nós conhecemos Deus e toda a sua vontade. Então, jamais pode ser o homem estabelecendo regras e doutrinas na igreja do Senhor. Também, outra coisa que a igreja não ela jamais será uma instituição financeira. Jesus, ele propôs o evangelho de graça recebeste e de graça você tem que dar. Então, não podemos cobrar
nenhum centavo para ensinar o evangelho de Jesus. Jamais podemos fazer barganha com a palavra de Deus. De graça nós recebemos e devemos oferecer o evangelho do nosso Senhor Jesus gratuitamente, né? Tudo que é negócio feito na igreja é condenado pelas Escrituras. Devemos pregar o evangelho gratuitamente. Jamais pague um centavo para ouvir a palavra de Deus. Outra coisa que a igreja não é, ela não é uma denominação. O que é uma denominação? O significado da palavra denominação, ela significa separação, divisão. Então, a igreja de Jesus jamais será uma denominação. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizer, que denominação você é, a minha denominação. Denominação é uma separação, é uma divisão, onde separa os grupos e cada um forma agora a sua denominação. A igreja de Jesus jamais será separada. E Paulo ele vai condenar a divisão religiosa, né, quando ele fala aos Coríntios que estava havendo aquela divisão, aquela separação na igreja, e é condenada pelas Escrituras. Paulo ele vai dizer aos Coríntios, no capítulo 3, que a divisão são obras da carne, ou seja, quem faz divisão na igreja de Deus é o homem, né? E isso acaba com a igreja, né? Os homens dividem-se, cada um vai para si, aí lá ele monta suas regras, suas doutrinas, e aí a igreja deixa de ser a igreja do Senhor, agora ela passa a ter um nome, né? Agora a igreja é minha, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu não estou satisfeito da maneira que está sendo ensinado aqui, agora eu vou começar uma igreja para mim, do jeito, né, que eu achar melhor, vou ensinar do meu jeito, minhas regras. Outra coisa que a igreja não é, né, e infelizmente nós presenciamos muitas vezes, a igreja ela não é um palanque político, jamais pode associar a política à igreja, né? E infelizmente muitos irmãos se associam à política e trazem, né, para dentro da igreja do nosso Senhor Jesus essas coisas aí que não agradam a Deus. Jesus, né, ele vai falar lá no capítulo 22 de Mateus, dê a César o que é de César, né, e a Deus o que é de Deus. Então não se envolva com política, exerça a sua cidadania votando em quem você quiser, em quem você achar melhor, o melhor que você escolha os seus candidatos, os seus políticos, de acordo com os seus ensinamentos bíblicos, né? Procure uma pessoa bem intencionada que você acha que ela vai fazer algo em favor da humanidade, exercer, né, a sua função, uma vez que ela seja eleita, mas jamais pode ter um envolvimento de política dentro da igreja do nosso Senhor Jesus. Qual é a imagem da igreja no Novo Testamento? Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, né? Efésios capítulo 1, versículo 22. A imagem da igreja no Novo Testamento é Cristo acima de tudo. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Ele pagou por ela, ele sofreu, ele cumpriu a vontade do Pai. E através dessa obediência ele recebeu o maior de todos os nomes, né? E hoje tudo está debaixo dos seus pés. Ele tem total primazia na igreja, né? A igreja é dele, então só ele pode ditar, né, as regras. Faça a vontade de Deus, né? Faça tudo aquilo que está escrito na Bíblia, não siga homens, né? Siga apenas
as Escrituras. Outra coisa, a igreja ela é propriedade de Cristo, é dele, é totalmente dele. Então, as regras de Jesus e não as nossas. Você já viu aquela... Você já viu aquela frase, minha casa, minhas regras? Não é assim com a igreja, né? A igreja é do Senhor, regras do Senhor. Então faça exatamente a vontade de Jesus. A igreja foi dele. Ele fala em Mateus 16, 18 que eu edificarei a minha igreja. Então a igreja ela tem dono, né? Em Efésios 2,19 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membro da família de Deus. A imagem da igreja também é família, né? Efésios 2,19 fala que nós somos agora uma família, nós somos membros da família de Deus. E por que eu digo isso? A igreja, sendo uma família, ela vai andar em plena harmonia uns com os outros. O irmão um vai amar o outro, vai respeitar um ao outro, vai cuidar um do outro. Esta é a igreja do Senhor, né? Não tem problemas entre irmãos. E se tiver, devemos resolver o mais rápido possível, né? E usando apenas a Bíblia para resolver os nossos problemas. Outra coisa muito importante em relação à igreja, a igreja ela não tem nome próprio. Jesus não deu nome à sua igreja. Temos algumas referências na Bíblia que vai falar a igreja de Deus, a igreja dos primogênitos, as igrejas de Cristo, como nós vimos em Romanos 16:16 e 1 Coríntios 14:33 fala também a igreja dos santos. Então, se eu abrir uma igreja e colocar uma placa lá, a igreja de Deus é a igreja verdadeira, se eu colocar a igreja dos primogênitos é a igreja verdadeira, muitos irmãos usam Romanos 16:16 para afirmar que a igreja de Cristo é o nome verdadeiro porque está na Bíblia. Não é assim que funciona. Jesus, ele não deu nome à sua igreja, né? Então, não devemos, eu sei que muitos não irão concordar comigo, mas a igreja não tem nome, então não devemos colocar uma placa lá enorme em frente do prédio com um grande nome lá, Igreja de Cristo, Igreja de Deus e tantos outros nomes que as pessoas colocam. Como então que a pessoa deve conhecer a igreja? Pelo que está sendo ensinado, como a igreja está agindo, como que é a igreja reunida ali naquele lugar, né? O que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, né? Como que agem aquele grupo de pessoas. Se você entrar ali e ali estiver fazendo apenas aquilo que diz as Escrituras, é a igreja de Jesus. Não é um nome que vai dar destaque à igreja do nosso Senhor Jesus. Esses nomes que eu usei como referências em alguns textos bíblicos, eles são termos descritivos. Eles descrevem algo sobre a igreja, a sua natureza e a sua relação com Deus, suas características e a quem pertence. Então, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que começou lá em Atos, capítulo 2, no ano 33 depois de Cristo, é a igreja de Cristo porque a igreja é dele. Porque ele é o dono da igreja, então a igreja ela é de Jesus Cristo, mas nunca pode ser usado como um nome próprio. A igreja ela deve ser conhecida pelos seus ensinamentos, pela comunhão entre os irmãos e por fazer
a vontade de Deus, pregando o evangelho, levando o evangelho de Jesus a outras pessoas, para que elas também passem a conhecer a igreja de Jesus, que elas sejam, através do batismo, acrescentadas à igreja do nosso Senhor Jesus. Não precisamos ter uma placa em frente ao prédio aonde nós nos reunimos. A igreja, ela é uma instituição universal, é para todos os povos. Lá em Gênesis 12:3, Deus diz: em ti serão benditas todas as nações da terra. Ela é para todos, todo aquele que crer que Cristo é o Filho de Deus e for batizado é acrescentado na igreja do nosso Senhor Jesus. Cristo, ele é o fundador da igreja. Quando ele fala em Mateus 16:18, eu edificarei a minha igreja, é dele, ele é o dono. Então, devemos nos comportar na igreja sabendo que ela tem um dono e é Jesus, e ele está acima de todos nós. Cristo, ele é o cabeça desta igreja. O governo, no sentido universal, para todos os povos, somente ele é o cabeça, ele comanda a todos. Mas também nós vimos a igreja no sentido local, onde cada cidade tem, né, a igreja do Senhor estabelecida. Infelizmente, nós temos muitas cidades ainda que não têm uma igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e que, através de nós, possa ser estabelecida em congregações em outras cidades que não têm. Mas ainda que cada cidade tenha uma congregação do nosso Senhor Jesus. Não importa a distância, Jesus é o cabeça e todos têm que fazer exatamente a mesma coisa. Por que hoje nós entramos, você pode entrar em muitos lugares que falam que é a igreja, usando a mesma Bíblia, sem nenhuma modificação. Por que tem tanta confusão entre os homens? Porque Cristo não é o cabeça, né, dessas denominações. Cristo é o cabeça da sua igreja. E como conhecer a igreja verdadeira de Jesus Cristo? Olhando para a Bíblia e vendo o que está sendo ensinado. E aí você vai ver se ali naquele lugar realmente é Cristo que é o cabeça. Se foi ele que edificou aquela igreja. Se é a igreja que começou no dia de Pentecostes. Se é essa igreja onde teve os primeiros cristãos sendo perseverante na doutrina dos apóstolos. Temos várias referências de igrejas estabelecidas em cidades diferentes. Nós tínhamos a igreja de Corinto, né, que ficava na cidade de Corinto. Tínhamos a igreja de Colosso, que se reunia aí na casa de Filemon. Nós temos também a igreja na cidade da Antioquia da Síria. Esses são textos bíblicos que nos falam, né, de igrejas em cidades diferentes. Temos as igrejas também da Macedônia, que eram as igrejas de Filipe, Tessalonicense e Bereia. Mas todos esses lugares, e também temos as igrejas do Apocalipse, que eram as 7 igrejas da Ásia. Em todos esses lugares, se você entrasse em cada uma dessas congregações, era apenas uma só palavra que era ensinado. Era uma só lei, a lei, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem ensinava a todas essas igrejas era os apóstolos. Então, se a igreja foi fundamentada e a doutrina dos apóstolos que está regendo esta igreja, ela é a igreja de Jesus, porque Jesus confiou aos apóstolos. Em Colossenses 1,18 diz: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha a sua supremacia. Jesus, ele tem que estar em primeiro lugar.
ele tem toda a primazia, né? Ele é o dono, ele que edificou, ele que pagou um preço muito alto para estabelecer a sua igreja aqui na terra. Jesus Cristo também, ele é o alicerce, ele é a base segura, né? Ele que dá toda a sustentação para a sua igreja. E também, qual é a relação de Jesus com a sua igreja? Ele é o Salvador, né? Em Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Né? Ele é o nosso Salvador, somente Ele pode nos salvar. Outra relação de Cristo também, só Ele pode interceder, né? Levar, restaurar o homem para Deus. Há apenas um caminho, né? Só a única forma de chegarmos a Deus é através de Jesus, né? Em Efésios 4:15 diz: mas seguindo em verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, né? Ele que é o cabeça. Então nós devemos crescer em graça, em conhecimento, mas nunca esquecendo que Cristo é o cabeça da sua igreja. Em 1 Timóteo 2,15 diz: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Você não chegará a Deus por nenhum outro caminho, somente através de Jesus. É Ele que perdoa os seus pecados e agora você passa a ter comunhão com Deus, né? Ele é o mediador. Através dele nós temos o amor de Deus, o perdão, paz e a salvação. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Quando Cristo, quando nosso Senhor Jesus ele vai fazer aquela oração antes de ser crucificado, ele vai orar e pede que Deus cuide, né, tanto daqueles, né, ora não somente por estes, está se referindo aos seus discípulos, mas por aqueles que virão, né, por intermédio da sua palavra. Jesus ele está orando pela unidade da igreja. Como nós podemos ser a igreja de Jesus Cristo, onde uma igreja tem vários cabeças, né? Há apenas um cabeça que é Cristo, não há vários que são o cabeça da igreja, somente Jesus, e Jesus orou por esta unidade. Nós somos unicamente um corpo, independente da distância, independente de quantos quilômetros tem entre a sua congregação e aonde eu moro, nós devemos ser somente um, porque nós fazemos parte do mesmo corpo do nosso Senhor Jesus. E Efésios 4, versículo 4 diz que há somente um corpo, não existe também vários corpos. Hoje o homem cria vários lugares, colocando como igreja, coloca lá o nome. Infelizmente nós vimos tantos lugares hoje com a placa tão grande, dizendo lá igreja tal, fundada na data tal e fundada pelo pastor e o nome do pastor naquela placa. É tão triste de presenciar isto, porque a igreja de Jesus não tem dessas coisas. A igreja de Jesus ela começou no ano 33 depois de Cristo, depois da sua morte e ressurreição, e ele deu toda a autoridade aos apóstolos para começarem a ensinar sobre a igreja. E é muito triste quando a gente presencia essas coisas, cada um lugar se reunindo de uma forma. É algo, fazendo mais para chamar a atenção, para agregar cada vez mais números de pessoas. Infelizmente nós vimos lugares com grande número de pessoas, mas quando nós entramos, nós não vimos Cristo como o cabeça daquele lugar.
E se Cristo não é o cabeça, o corpo não é de Cristo. E se o corpo não é de Cristo, nós não fazemos parte da igreja do nosso Senhor Jesus. Pense nisto. Aonde você está se reunindo? Cristo, ele tem toda a primazia. Ele é o cabeça da igreja. A doutrina da igreja na qual você se reúne, na qual você é a igreja, é a doutrina dos apóstolos, são ensinamentos dos apóstolos. Procurem conhecer, se aonde você está se reunindo, Cristo tem toda a primazia. Não há divisões, né? Quando nós olhamos para primeiro ali para Coríntios, tem aquela confusão, um fala eu sou de Cefas, outro fala eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E o que Paulo vai dizer para isso? Foi por acaso foi Paulo que morreu por vocês? Cristo morreu pela sua igreja. Foi ele que deu a vida em favor de nós. Foi ele que derramou o seu sangue para começar e estabelecer a sua igreja aqui na terra. Então nós devemos dar muita atenção ao que diz a sua palavra. Não sejam seguidores de homens, como aquelas pessoas estavam fazendo ali em Corinto. Sejam seguidores de Jesus, sejam discípulos de Jesus. Ensine a palavra de Jesus corretamente como está na Bíblia. Não tire nada das Escrituras e nem tampouco acrescente nada. A Bíblia, ela tem o suficiente para a nossa salvação. Não acrescente. Faça exatamente como está nas Escrituras. Se ela manda fazer, faça. Se ela não manda fazer, não faça. Siga apenas a vontade do nosso Senhor Jesus. A lei dada por Jesus, Novo Testamento. Os responsáveis por isso são os apóstolos. Jesus escolheu esses homens pessoalmente e foi dado a eles, essa responsabilidade para ensinar sobre a igreja de Jesus aqui na terra. Qual era a necessidade dos apóstolos no início da igreja? A gente tem que entender que no primeiro século a igreja ela dependeu completamente dos ensinos dos apóstolos. Na época em que a igreja foi estabelecida, era a lei de Moisés que o povo judeu conhecia e seguia. Não existia nada por escrito para a igreja. Essa nova instituição de Deus não tinha nada por escrito para que as pessoas pudessem obedecer. Então Jesus usou os apóstolos, dando-lhe todos os poderes necessários para que eles assim pudessem estabelecer a igreja e dar os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Jesus confiou a estes homens para ensinar a sua palavra. O Espírito Santo guiou eles em toda a verdade. E tudo que nós vemos no Novo Testamento, os escritos dos apóstolos, é para nos ensinar como nós podemos ser a igreja de Jesus aqui na terra. Foi dado poderes aos apóstolos para que as pessoas dessem crédito ao que eles estavam fazendo. E foi eles que ensinaram a todos. A primeira mensagem do Novo Testamento, um dia de Pentecoste, Pedro está ali com os outros apóstolos e está pregando: arrependam-se para o perdão de pecados e sejam batizados. E ali, quando houve aquele acréscimo de 3.000 pessoas, quando começa a igreja, 3.000 pessoas foram batizadas, dando ouvido aos ensinamentos dos apóstolos. Cristo deu total autoridade para os apóstolos ensinarem a doutrina da sua igreja. Em Atos, quando nós olhamos ali no começo da igreja, no versículo 42, vai dizer que eles perseveravam unânime na doutrina dos apóstolos, ou seja, ensinamento dos apóstolos. Então siga os ensinamentos dos apóstolos se você é a igreja de Jesus. Se você é cristão, você deve seguir apenas o ensinamento, a doutrina dos apóstolos.
Esqueçam esse negócio de que na minha igreja a doutrina é assim, na sua doutrina é diferente, mas aqui na minha a doutrina é essa. Olhem para ver se aonde você se reúne, a doutrina é ensinada. Os ensinamentos daquele lugar é os ensinamentos dos apóstolos. Somente através dos ensinos dos apóstolos nós seremos a igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus. Cristo quer que nós obedecemos tudo aquilo que eles têm nos ensinado. Então você não pode obedecer em partes e outra você descartar. Tudo que nós temos no Novo Testamento são ensino dos apóstolos para nós sermos a igreja do Senhor. Se nós seguirmos os ensinamentos dos apóstolos, todos que for frequentar aonde nós nos reunimos, independente de ter um nome lá na frente do prédio ou não, mas quando essas pessoas entrarem, elas têm que ver que ali a doutrina, os ensinamentos são baseados nos ensinamentos dos apóstolos, né? No Novo Testamento, os maiores ensinos que nós temos, né, do apóstolo Paulo, que escreveu uma grande quantidade no Novo Testamento. Então obedeça, se o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Jesus, façam isso, não façam isso, obedeçam, porque é a vontade do Senhor. Nenhum dos apóstolos falavam por si mesmo, senão pelo Espírito Santo. Cristo, né, deu toda essa autoridade para que ele pudesse nos ensinar. Então façam tudo aquilo que diz a palavra do nosso Senhor. A igreja é um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. O que devemos ensinar, o que pregar então na igreja do nosso Senhor Jesus? Qual deve ser a mensagem nossa para as pessoas? Que Jesus, ele é o único Senhor, mediador e salvador. Ele é o nosso Senhor Jesus. Que ele seja o Senhor de nossas vidas, para que nós possamos ser a sua igreja aqui na terra. Seja cristão, obedecendo somente a palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.